Oi, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e hoje eu trago mais um vídeo que eu acho super importante, que é sobre um grandiosíssimo poeta, maravilhoso poeta, Olavo Bilac, que foi conhecido por muitos, chamado por muitos de o príncipe dos poetas, pela primazia com que ele fazia suas poesias, com que ele se dedicava a elas, né? E assim, ficaria um pouco, eu digo, vai ficar faltando, não ficaria, vai ficar faltando os melhores poemas dele. Porque no caso eu trouxe aqui um poema em que ele fala sobre a arte de escrever. E eu achei isso assim tão maravilhoso que eu quero dedicar a todas as pessoas que se dedicam à literatura, à prosa, à poesia, com rima ou sem rima, a tanto aos que, sobretudo, ela fala sobretudo, quem produz esse conteúdo, mas também para quem gosta desse conteúdo. Principalmente agora em que o mundo está muito raso, né? As pessoas não se acha profundidade nos sentimentos, não se acha profundidade nas relações entre pessoas. É muito raro você encontrar uma pessoa que queira ter responsabilidade emocional ao se comunicar, sobretudo com o outro. Como eu posso dizer isso assim? Porque quando a gente se comunica com as pessoas, o básico, né, o que a gente deveria, em primeiro lugar, começar com a verdade, sendo verdadeiro com a pessoa, tendo o compromisso e a obrigação de ter sinceridade. Eu não estou falando de ser grosseiro, estou falando de ser sincero. Estar ali com aquela pessoa, tentar ser o mais simples e leal possível a ela, mesmo que você conheça ou não conheça. Isso faz parte eu digo, da essência do ser humano. Não criar um personagem, chegar para uma pessoa, você ser fake. Hoje ficou tão na moda essa coisa de ser fake, de querer ser algo ou alguém, aparentar aquilo que você não tem, que você não é. Então, por isso que a poesia, quando eu me sinto um tanto esvaziada, eu vou lá atrás buscar os grandes poetas, os grandes artistas plásticos, os grandes músicos, os grandes pensadores, para poder o meu mundo não ficar tão vazio. Porque a gente geralmente você encontra tanta futilidade, tantas pessoas falando coisas inúteis, gastando a sua energia vital, porque nós somos feitos de energia, para falar de coisas que não tem nada a ver. Não vai contribuir para a vida do outro, não vai enaltecer a outra pessoa, não vai ajudar essa pessoa a seguir um outro caminho, a despertar para algo melhor para si, para os seus. Então, fica algo como se fosse inútil, sabe? Um desfile de ter e não um desfile de ser. As pessoas, eu tenho, é o verbo mais bonito para essas pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou comprar isso, como se a vida fosse só mercantilizar. Não é dessa maneira. Existem coisas que têm valores e não têm preço. Isso essa frase você vê até em muros. Porque as pessoas já estão percebendo que está ficando tão usual essa coisa de ter, de quem tem mais, quem tem menos, quem faz mais, quem faz menos. Pouco importa. Nós temos que pôr para fora o mundo que Deus colocou dentro de nós. A nossa catedral verdadeira está dentro de nós, está no nosso ser. E Ele habita nela.
Então, Deus está na igreja? Tá. Deus está no cemitério? Tá. Deus está no supermercado? Tá. Ele está na rua? Ele está. Porque o ser humano está lá. Quando o ser humano sai da igreja que fecha as portas, Deus também sai. É uma coisa que eu acho assim, eu fico, é degradante. É absurdo você não entender isso, que Deus está no ser humano. E ele se faz mais presente quando nós fazemos alguma coisa em prol do bem comum. Então ele se faz presente, nós sentimos que realmente há uma obra de Deus, há uma construção. Nós estamos nos construindo. Então é importante que a gente tenha essa consciência cristã, essa consciência espiritualizada. Os poetas tinham, a maioria deles. Eu não estou falando de pessoas que escrevem qualquer coisa e dizem, isso é um poema. Eu estou falando dos poetas consagrados que há séculos já desencarnaram, talvez até já tenham encarnados para os espíritas, que acreditam em reencarnação, para os budistas, para os espiritualistas, para o povo, alguma parte do Oriente também acredita em reencarnação. Então, já encarnaram, já desencarnaram, já foram, já voltaram, e as pessoas ainda continuam com a mesmice de sempre. O Brasil continua precisando dos mesmos Castro Alves da vida para falar dos mesmos Gregórios de Matos para falar as coisas que eles falavam. Então, o mundo no momento está vivendo por uma bestialidade, está vivendo uma bestialidade muito grande. Se tira a vida de uma pessoa por uma palavra, por uma bobagem, por um incidente, por algo, porque você não gosta de ver aquela pessoa. Então, assim, temos que pensar na vida como uma construção. Nós temos que construir bem, porque se você construir uma casa mal construída, sem alicerce, com um alicerce raso, ela fatalmente vai cair. Então temos que nos fortalecer, o nosso alicerce é Deus. Esse contato espiritual que temos com Ele. E Olavo Bilac era uma pessoa que parecia ter uma sensibilidade muito grande para as coisas que para a gente parece banal. Mas na época em que ele estava encarnado, ele travou grandes batalhas para defender seus ideais. Eu vou ler aqui um pouco da biografia dele. Então, Olavo Bilac, Olávio Braz Martins dos Guimarães Bilac, nasceu e morreu no Rio de Janeiro em 1865 a 1918, desculpem. Abandonou a faculdade de medicina antes de concluí-la, em São Paulo. Estudou 2 anos na faculdade de Direito. De volta ao Rio, ingressou no jornalismo. Nos últimos anos de vida, lutou pelas causas cívicas, sobressaindo-se no combate ao analfabetismo e na campanha do serviço militar obrigatório. É um dos poetas mais lidos da língua portuguesa, não somente pela qualidade de sua poesia, como também pela grande popularidade de que passou a gozar quando se envolveu com a divulgação dos valores nacionalistas. Seu principal livro, Poesias, continua sendo reeditado com grande aceitação do público. Seus versos primam pela perfeição formal e alguns tornam-se antológicos. Alguns tornaram-se antológicos, como Via Láctea e O Caçador de Esmeraldas. Hoje, ao dizer de Alfredo Bose, parece consenso da melhor crítica reconhecer em Bilac, não um grande poeta, mas um poeta eloquente, capaz de dizer com fluência as coisas mais díspares, que o tocam de leve, mas o bastante para se fazer em suas mãos literatura. Que maravilha você ter na língua portuguesa um poeta dessa natureza. As obras dele: Poesia, Panóplia
Panóplias, Via Láctea, Sarças de Fogo, 1888. Sagres, 1898. Poesias Infantis, 1904. Tarde, 1919. Prosa, Crônicas e Novelas, 1894. Crítica e Fantasia, 1904. Tratado de Diversificação, 1905. Conferências Literárias, 1906. Ironia e Piedade, 1916. A Defesa Nacional, 1917. Bocage, 1917. Últimas Conferências e Discursos, 1927. Essas foram as obras de Bilac, de Olavo Bilac, que eu chamo intimamente de Bilac. Nós chamamos, né? Eu e o livro estamos chamando. Então, eu já li, eu tenho a biografia e a obra completa dele, é uma antologia dele, mas é muito sofrido. Ele foi um dos poetas que mais sofreu, sobretudo no lado sentimental. Ele sofreu imensamente porque ele tinha uma jovem por quem ele se apaixonou, a jovem também se apaixonou por ele, eles ficaram noivos, mas a mãe da jovem não queria esse romance. Não queria esse romance. E o que acontece? Ela proibiu o casamento de Olavo Bilac com essa moça. Ele veio para São Paulo, ela ficou no Rio, eles se correspondiam e era um amor de chamas gêmeas. Para quem acredita, eu acredito que era um amor de chamas gêmeas. Eles se reencontraram, mas nem todas as vezes que as chamas gêmeas se reencontram, elas ficam juntas naquela mesma encarnação ou reencarnação. Mas a tendência é sempre ficarem juntas em uma dessas encarnações, onde ficarem juntas. Então era um amor absoluto, ele tinha um amor absoluto por essa pessoa, tanto é que ele renunciou à vida de ter uma família, de casar com outra pessoa. Ele morreu nos braços dessa moça. É uma história muito dolorida. Então, assim, quando eu li essa biografia, eu passei uns 2 dias querendo entender. O que é que terceiros têm a ver com o sentimento de uma pessoa? A não ser a moça que não quisesse, mas ela queria e ela o amava profundamente. Então, vamos ao poema. Há um poeta, é lindo esse poema. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Mas que na forma se desfaça o emprego, do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Olavo Bilac. Então você vê por esse poema que é uma maravilha, é um prazer enorme um ser humano pegar um livro de Olavo Bilac. Você se delicia do começo ao fim, do princípio ao fim. Um livro extraordinário. Então, o que me fez parar de ler, eu lia muito. Tem um poema dele que eu gosto muito que chama-se El Meso de Camino. É um poema romântico, completamente romântico. É maravilhoso. Eu nunca mais encontrei um livro que tivesse esse poema. Então, essa antologia que eu tenho dele, que fala sobre o lado amoroso, fala de todos os lados dele, mas se detém um pouco nesse lado amoroso, que foi aí aonde fez com que ele não se cuidasse tanto, fez com que ele não se autovalorizasse.
Ele não foi uma pessoa que se deu tanto valor pela primazia das coisas que ele fazia. Ele achava, talvez na cabeça dele, que era natural qualquer pessoa escrever um poema como esse que eu acabei de ler. E não é natural. Não é natural. Você vê muitas poesias, tem muitos poetas, mas não é tão natural você encontrar. Não, na verdade, não é nada natural encontrar o Olavo Bilac, né? A gente ouve as coisas dele, mas a gente sabe que não é natural. Então, como eu estava falando, amava uma pessoa. A pessoa o amava. Ele era completamente correspondido. Ambos tinham decidido casar-se. Estavam noivos. Ele pediu a mão da moça em casamento. A família aceitou, mas achou ele muito pouca coisa, porque era um poeta. Um preconceito com uma pessoa porque é um poeta. É inacreditável. E hoje, até hoje, existe esse preconceito quando alguém pergunta para você, o que você faz? Ah, eu sou poeta. Aí o cara é vagabundo ou vagabunda. É o que vem na cabeça de muitos. Eu não estou dizendo que as pessoas, no geral, pensam dessa maneira. Mas no Brasil, poesia é diversão. Você faz para se divertir, para fazer uma terapia. Não se é levado até hoje, depois de tanto século, a poesia como uma profissão. Pode ser, eu espero, eu luto por isso, para que a poesia passe a ser uma profissão como outra qualquer. Como uma profissão, como ser um médico, como ser um radialista, como ser um jornalista, um filósofo, por que não? Por que a poesia não pode ser tão considerada ou desconsiderada dessa maneira? Então, Olavo Bilac teve esse sofrimento atroz. A última vez que ele esteve com essa moça depois da separação, que a família tanto fez o possível para afastar eles dois, ele estava se sentindo mal e o último desejo dele era ver essa moça. E ela apareceu no lugar onde ele estava, não lembro necessariamente onde ele estava, acho que na casa de algum amigo. Ele foi eu acho que ele viajou até o Rio de Janeiro quando ele sentiu que não ia dar conta da situação física em que ele estava. E ele deu a entender que o último desejo que ele sabia que não continuaria mais, não tinha mais forças físicas, nem tinha chegado a sua hora, e ele pediu esse favor, que ele gostaria de morrer ao menos ao lado dessa pessoa. E ele chega nesse local onde a moça chega no local onde ele estava já deitado, já não estava nada bem, ele não estava nada bem. E ela pegou, colocou a cabeça dele no colo dela, e foi o momento em que ele desencarnou. E essa história me doeu a alma, me massacrou por dentro, porque não havia a menor necessidade de um poeta como Olavo Bilac morrer sem realizar o sonho de se casar com uma pessoa que ele amava, que ele havia escolhido. Ambos haviam se escolhido. Eles queriam ter uma família. E alguém vai e diz que não pode ser. Por que não pode ser? Porque eu acho que não pode ser. Quer dizer, por achismos, por preconceito, quer dizer, algo que continua acontecendo e que as pessoas usam até o nome de Deus, muitas vezes, para separar pessoas. E enquanto nós sabemos que Deus une pessoas. Essa história de separar são obras nossas. Mas para não ficar um vídeo tão triste por causa de Olavo Bilac, que realmente a mim entristeceu deveras, eu tinha falado no outro vídeo sobre ela, né, sobre Cecília Meirelles, que tá faltando fazer a biografia dela. É que depois dessa briga que ficou na justiça durante 10 anos, as obras dela
presas, sem ninguém poder utilizar, sem ninguém poder fazer nada com a obra de Cecília Meirelles, ficou difícil organizar uma boa biografia para trazer aqui. Porque tem cada um que fala uma coisa. A família de um lado falava uma coisa, as pessoas que achavam que tinham direito à obra falavam outra. Então, assim, quero achar uma biografia realmente condizente com o talento e com a espiritualidade que tinha Cecília Meirelles. Não, é como Cora Coralina, não pode ser qualquer livro, não pode ser qualquer biografia, nem achismos. Tem que ser uma coisa original e uma coisa atualizada e bem verdadeira, porque são mulheres que realmente me representam e representam tantas outras mulheres e trazem a vitória delas e a nossa vitória. O que elas conseguiram nos inspira, então é importante serem lidas. Então ela escreveu um poema que eu acho primoroso, que chama-se Cecília Meirelles, é que eu estou falando dela agora. Canção da tarde no campo. Caminho do campo verde, estrada depois de estrada, cercas de flores, palmeiras, serra azul, água calada. Eu ando sozinha no meio do vale, mas a tarde é minha. Meus pés vão pisando a terra, que é a imagem de minha vida. Tão vazia, mas tão bela, tão certa, mas tão perdida. Eu ando sozinha por cima de pedras, mas a flor é minha. Os meus passos no caminho são como os passos da lua. Vou chegando, vais fugindo. Minha alma é a sombra da tua. Eu ando sozinha por dentro de bosques, mas a fonte é minha. De tanto olhar para longe, não vejo o que passa perto. Subo o monte, desço o monte. Meu peito é puro deserto. Eu ando sozinha ao longo da noite, mas a estrela é minha. Então eu digo para você, Cecília, a estrela também é minha. Porque eu amo esse poema e porque eu acredito. Eu gosto das estrelas. Quando elas começam a brilhar, a gente tem um céu mais colorido, mais bonito, mais convidativo para a gente olhar para cima. Se é que Deus está em cima, né? Nós não sabemos qual é o lado. Se é do lado, se é no meio, se é embaixo. Nós não sabemos porque estamos numa dimensão diferente da que Ele está. Essa dimensão foi Ele que criou. E Ele colocou na posição que Ele quis colocar. Então é interessante essas coisas sobre Deus, que às vezes ele parece a criação, às vezes parece uma coisa infantil, uma coisa de brinquedo, de brincar, não brincar no mau sentido, não que ele esteja fazendo a gente de brinquedo, tá brincando com o ser humano, não é isso, mas é algo muito lúdico, como criar pessoas, dar um universo tão grande para essas pessoas habitarem, água, animais, teve dinossauro, né? Hoje já é provado que foi encontrado aí um enorme dinossauro. Então, assim, uma terra que teve dinossauros, que coisa interessante, que coisa parece... É muito lúdico, a criação ela é maravilhosamente lúdica. Aí, de repente, ele cria poetas, cria pintores. Você olha para uma tela, você se delicia, você consegue ver mil coisas. Você consegue ver um poema de uma Cecília Meirelles, como esse poema que eu acabei de ler. Você consegue ler um poema de Olavo Bilac. Você consegue ler outros poemas de Olavo Bilac. E aí você diz assim, meu Deus, que coisa. Você consegue ler Shakespeare, você ainda fica ainda mais apaixonado pela coisa de estar vivo, de poder pesquisar, de poder olhar, e saber que teve pessoas que sentou num lugar ou ficou de pé, não sei como que fez, mas criou alguma coisa para preencher o vazio da sua vida. E Deus criou essas pessoas para uma alimentando outra, uma ir alimentando outra, seja de alimento
material, mas quando a gente fala de uma pessoa alimentar a outra nesse momento, eu estou falando de os poetas não deixam nossa vida vazia, o artista plástico, o cantor, a cantora, o pintor, a pintora, o desenhista, quer dizer, o criador, as pessoas que criam coisas para alimentar outras. Então Deus, além de tudo, nos deu o alimento emocional. E que está ao alcance da nossa mão. Tem coisa que é muito caro, tem coisa que é muito raro de você conseguir, mas quando você consegue uma coisa, eu tenho livros tão velhinhos que às vezes eu acho que eles vão se desfacelar todos eles, né, esses bem velhinhos. Mas aí eu digo, não tenho não, como jogar fora esse livro, vou deixá-lo aí, porque é um livro, é um alimento. De repente minha alma pode precisar de uma frase desse livro, devido ao autor também, né? Porque também tem na literatura muitas porcarias, muitas coisas que não valem a pena. Para mim, pode valer para outras pessoas, mas para mim não vale a pena. Então era isso que eu queria dizer. E vamos pensar em menos preconceito, né? Vamos pensar em aceitação. Vamos aceitar mais as pessoas. Vamos apaziguar mais. Vamos vibrar mais por essas pessoas. Vamos, quando a gente vê duas almas que se amam, vibrar para que elas se encontrem e se dê bem. Seja como amigos, seja como um casal, seja da maneira que seja. Porque muitas vezes nós estamos diante de chamas gêmeas, pessoas que nasceram uma para a outra mesmo. Ah, mas meu irmão é tão grudado comigo, nós somos idênticos, a minha irmã e tal, o meu pai, eu sou assim apegada. Não é questão, não é uma questão simples de você ser apegado a isso. É uma coisa divina. É algo que veio, que Deus colocou dentro dessas duas pessoas, e de ligações de outras vivências. Essas pessoas se conhecem de outros carnavais, como falam, né? Como falam por aí. E não é, elas se reencontraram, então por que não ficarem juntas? Então vamos começar a nos unir mais, a vibrar pela união desse país, a querer um Brasil unido, mas unido em ideais decentes, ideais de vida que tragam vidas, que respeitem as pessoas, que cuide dessas pessoas, nós cuidemos um dos outros. Nós éramos uma pátria mais unida, eu acho. De uns tempos para cá, o Brasil está um pouco saindo do caminho certo. Mas eu tenho uma esperança muito grande, eu tenho certeza que ele vai voltar. Então vamos vibrar. E o que eu posso dizer nesse momento é: esteja onde você estiver, Olavo Bilac. Namastê para você. E namastê para todo mundo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se esse conteúdo lhe agradar, eu acredito que é um conteúdo importante. É a única coisa que eu posso dizer nesse momento. E agradecer muito a esses poetas que têm nos alimentado. E as pessoas que nos alimentam através do seu afeto, da sua compreensão. Às vezes nos presenteiam, não conseguem conversar conosco, mas nos presenteiam com um livro. E esse livro traz um alimento para nós. Nos presenteia com um filme, nos convida para assistir alguma coisa e que nos eleva o espírito, que nos tira desse chão, né? Desse lugar comum, dessa mesmice. Então, namastê a todos e até o próximo vídeo. Valeu!